A Suíça é cara? Sim, de fato, é muito cara. Mas nesse vídeo eu vou te contar 5 dicas que quase ninguém conhece aqui na Suíça. Ou mesmo aquelas pessoas que conhecem, elas não te contam. Sério? Como salvar? Então, no meu vídeo anterior, no vídeo passado, eu recebi um monte de perguntas no meu Instagram sobre algumas questões sobre morar aqui na Suíça. E eu sempre recebo esse tipo de pergunta, mas por causa do vídeo anterior, o número de perguntas foi absurdo, assim, eu recebi muitas e muitas perguntas. E o mais interessante é que 90% das pessoas que me fizeram as perguntas nem são inscritas no Instagram e nem no YouTube. Mas não tem problema, adorei receber essas perguntas e eu vou respondê-las. Viver aqui na Suíça de fato é muito caro, eu falei isso no vídeo anterior. Um dos motivos das pessoas que vêm aqui para a Suíça deixar o país é justamente o alto custo de vida aqui na Suíça. Mas é possível, é super possível viver aqui na Suíça, mesmo que você não receba, mesmo que você não ganhe um salário integral, um salário de 100%, que é um salário extremamente bom aqui na Suíça, porque os salários aqui são muito altos. E com esse salário você consegue fazer tudo o que você quiser aqui na Suíça, de moradia, alimentação, de viagens, comprar roupas, enfim, tudo o que você quiser com o salário que você recebe aqui. Mas como eu disse também no vídeo anterior, algumas pessoas trabalham part-time, ou seja, 50% do tempo, 20%, alguns dias na semana, e não recebem um salário completo, não recebem um salário mínimo aqui na Suíça. E isso faz com que essas pessoas estejam muito abaixo do nível aceitável de salário. E elas não conseguem, com este salário, fazer tudo aquilo que elas precisam fazer para poder viver aqui na Suíça. Como eu já falei, aluguel, alimentação, as viagens, lazer e todo esse tipo de coisa. Mas aqui eu vou te dar mais 5 dicas que ninguém te conta, ou que ninguém conhece, pelo menos até agora. E você deveria conhecer se você pensa em um dia morar aqui na Suíça. E quem sabe, aqueles que já moram aqui na Suíça e não sabem como ainda economizar muito, mas muito aqui na Suíça, essas podem ser dicas valiosas para vocês. E eu já adianto, você pode economizar até 90% dos seus gastos com esses exemplos que eu vou trazer para vocês. Primeira dica super valiosa de como economizar muito aqui na Suíça. Eu falei no vídeo passado que tudo aqui é muito caro, inclusive a alimentação, a comida, o mercado. O mercado aqui é extremamente caro, é muito custoso e é uma despesa que é uma despesa variável, então dá para você gastar menos ou mais de acordo com o teu plano de alimentação, de acordo com a tua dieta, ou enfim, você pode comprar ou não um determinado produto. Isso faz baratear ou encarecer as suas compras no mercado. Mas existem algumas dicas que eu vou te dar aqui agora que vai fazer você economizar até 90% do seu mercado. Vale muito a pena você escutar, vale muito a pena você entender e usar e depois me falar se vale a pena essas dicas. Existe um aplicativo que se chama Too Good To Go. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo. Ela tem parceria com várias empresas de alimentação. E quando os produtos estão prestes a vencer, falta às vezes 2 semanas para vencer, 1 semana para o vencimento, elas precisam colocar esses produtos mais barato, obviamente, ou para doação. Quando estão muito próximos do vencimento, elas colocam para doação. E esse é um outro assunto que eu quero comentar com vocês, mas primeiro eu gostaria de conversar sobre este aplicativo, que é o Too Good To Go. E aqui na Suíça ele é muito comum, e ele é muito utilizado aqui na Suíça também, mas apesar de ser muito utilizado, poucas pessoas o conhecem, porque eu falo com eles aqui, com as pessoas na Suíça, e ninguém faz ideia de que aplicação é essa.
Esse é um aplicativo, como eu falei, tem várias parcerias de mercados, de padarias, de várias empresas de alimentação que têm alimentos que são perecíveis. E elas precisam colocar esses alimentos a um valor muito baixo para que eles não sejam jogados fora. Isso evita o desperdício da comida aqui. E isso torna também o produto, para aquelas pessoas que têm interesse em fazer aquela compra, muito mais barato. Por exemplo, no mercado, as nossas compras principais, as mais pesadas, são no mercado. Então, você vai ver aqui no aplicativo que tem vários mercados que tem parceria com o Too Good To Go, e você pode ver que uma cesta surpresa, ela custa em média R$ 4,90, R$ 5,90, dependendo do mercado e do local que é. Mas normalmente a mesma rede de mercado, como o Coop, como o Migros, eles adotam essa mesma prática de preço, R$ 4,90, R$ 5,90, alguma coisa. E quando você compra essa cesta, é uma cesta surpresa. Você não sabe o que vai ter nessa cesta, você não sabe. Você vai pagar esses R$ 4,90 e você vai receber uma cesta que precisa ser no mínimo, aqui está o valorzinho aqui, que tem que ser o mínimo de compra, de 15 francos. Eu tô falando os valores em francos suíços. Então você compra por R$ 4,90 uma cesta que vale no mínimo 15 francos. Normalmente as cestas custam muito mais do que isso. Eu vou colocar alguns exemplos da minha cesta que eu comprei, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu compro uma dessas cestas porque tem muitas variedades de legumes, frutas, dependendo do tipo de cesta que você compra. E vale muito a pena, porque se eu for comprar esses mesmos produtos na prateleira do mercado, você vai ver a diferença de preço. Então, muitas vezes, com R$ 4,90, que é o valor dessa cesta específica que eu estou mostrando aqui, o custo dela ultrapassa os 40 francos. O custo, muitas vezes, ultrapassa 50 francos, dependendo do produto que vai estar nessa cesta. Como eu falei, é uma cesta surpresa, você não sabe o que vai ter ali, mas você sabe que vai ter produtos variados, diversificados, que estão prestes a entrar nesse período de validade, que é em torno de 2, 3 semanas, que é o período de validade. Quando se aproxima de uma semana para a validade, esses mercados, essas lojas, elas precisam doar esses alimentos para algum centro que vai fazer com que esses alimentos cheguem a pessoas que de fato precisam do alimento de forma gratuita. Mas enquanto não chega, não ultrapassa desse limite de uma semana, os mercados, as lojas, elas podem vender por um preço extremamente baixo. E eu dei o exemplo aqui de mercado, que é a nossa compra por exemplo, a mais cara. Então você pode comprar cesta de frutas e legumes, cesta de produtos vegetarianos, pode vir carne. Eu já fiz compras, por exemplo, que veio peças de carne para mim, que iriam vencer depois de 3 semanas, que vinham, por exemplo, frios, como presunto, queijo, iogurtes enlatados, até um saco de 5 quilos de arroz eu já recebi nessa cesta, só porque o saco de arroz foi furado. O saco de arroz, um cliente pegou, ele furou o saco, caiu um pouco de arroz no chão, e o mercado não pode mais utilizar esse produto para poder vender na prateleira do mercado. Então ele coloca para Too Good To Go, coloca para essa aplicação. Então assim, até arroz eu já recebi. E vale muito a pena, porque a economia é muito grande. E além de mercado, tem outras lojas também participantes. Tem restaurantes, por exemplo, de comida japonesa, que todos os dias porque as comidas japonesas, elas precisam de uma rotatividade. E aquilo que não é utilizado no dia, ele precisa ser consumido, ele precisa ser doado. Então, até restaurantes de comida japonesa, elas entram no Too Good To Go para que após o dia, se ninguém comprou aquela comida, entra no Too Good To Go e você pode pegar essa comida depois de um certo horário, quando coloco lá no aplicativo. Então tem todos os tipos de alimentação. E tem também comida, prato de comida. Então tem um restaurante, por exemplo, que sobrou um determinado tipo de prato.
Então eles colocam esse prato também no Too Good To Go. E ele fica muito mais barato, fica muito mais econômico. Fora que tem outras cestas, várias outras cestas de chocolate, de padaria. Eu comprei uma vez só uma padaria e para nunca mais comprar. Não porque é ruim, mas é porque é uma quantidade absurda de pães, por exemplo. Eu comprei lá 4 francos suíços numa padaria e eu não sabia o que iria vir na minha cesta e eu recebi mais trocentos milhões de pães. E eu moro sozinho, então assim, era muito pão. Era pão de forma, pão de baguete, nosso pão francês, era pão enrolado, assim, todos os tipos de pães. E eu não consegui, obviamente, comer tudo. Então, 2 dias depois, já estava tudo duro e eu tive que ir para o lago para poder alimentar lá os passarinhos, os cisnes e tal, porque era muita quantidade de pão. Então, eu não sabia, assim, para mim não valeu a pena, porque eu não consumi tudo que eu deveria consumir com aquele pão, mas eu paguei um valor muito baixo. Os 4 francos, por exemplo, não custava nem um baguete de pão completo de um dos baguetes de pão que me foi fornecido pela padaria. Então, assim, isso é uma coisa incrível para aquelas pessoas que precisam, por exemplo, economizar com alimentação no mercado, restaurante. Elas podem usufruir de aplicações como essa para baratear em 90% os seus custos com o mercado. Fora que aqui na Suíça existem várias associações sem fins lucrativos ou associações da própria prefeitura ou do estado que você mora, né, do cantão que você mora, que eles te fornecem um cartão para as pessoas de baixa renda, que é um cartão Caritas. Eu sei que quando eu cheguei aqui na Suíça, eu soube desse cartão Caritas, na verdade, eu já fiz porque eu tinha começado no emprego, eu não sabia como seriam as coisas aqui ainda, e eu fiz esse cartão Caritas. Esse cartão Caritas, ele é aceito para várias coisas, mas nesse contexto de alimentação, existem várias, como que eu posso, não são mercado, vou chamar de mercado, são mercadinhos que se chamam Caritas também, que lá nesses mercadinhos os produtos já são extremamente baratos, porque são mercados mais populares. E você que tem esse cartão Caritas, quando vai a esse mercadinho, você apresenta esse cartão, além dos produtos que já estão muito mais baratos do que os produtos normais, você ainda recebe mais 30% de desconto. Então tem muitas coisas que você pode fazer aqui e que vão te beneficiar muito com relação a que você não tenha, por exemplo, um salário satisfatório para que você consiga fazer ou comprar todos aqueles alimentos que você gostaria de comprar. Então, existem essas dicas e essas dicas são muito importantes e quase ninguém conhece ou quase ninguém te conta. Segunda dica: roupas, vestuários. Eu não sou uma pessoa que eu compro muita roupa, eu não preciso, eu estou sempre usando uma camisa preta, um moletom, tênis e é isso. Eu não preciso comprar muita roupa. Mas aqui existem também opções tão baratas para que você possa adquirir roupas. Eu já dei alguns exemplos aqui de lugares, e eu vou dar esse exemplo também no próximo, mas agora eu gostaria de falar de um exemplo que são das lojas de segunda mão, que são as lojinhas de segunda mão. Aqui na Suíça ele é muito comum e é até cultural que as pessoas, né, os suíços, elas comprem roupas, né, roupas de frio, roupa do verão, não importa, comprem roupas e troquem todos os anos de roupas. E como os suíços têm uma condição financeira muito elevada, muito alta, as roupas que eles compram são roupas muito caras também, roupas muito boas também, roupas de marca ou não importa, mas com uma qualidade muito boa. Então é normal, é cultural aqui que esses suíços, eles troquem de roupas todos os anos. E eles pegam essas roupas usadas e eles doam para essas lojas, que são uma espécie de uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que apenas existem ali para que pessoas que não têm condição de comprar roupas com uma qualidade muito boa, que são caras aqui na Suíça, porque as roupas também são muito caras aqui na Suíça, tenham a possibilidade
de adquirir essas roupas nesses lugares, nesses centros. Então tem lojas de segunda mão. Muitas pessoas têm um pouco de preconceito em comprar, adquirir roupas de segunda mão. Aqui na Suíça, mesmo a pessoa com muita grana, ela compra roupas de segunda mão por causa de algo muito compartilhado e muito sensível aqui na Suíça, que é a reciclagem. Eles são muito voltados para a questão de utilizar peças recicladas e recicláveis. Mas, como eu falei, existem pessoas com uma alta concentração de renda que elas não reciclam as próprias, elas não compram roupas recicladas, mas elas doam sempre as suas próprias roupas para reciclagem. Então isso é muito normal aqui. Então você vai em lojas de segunda mão aqui na Suíça, por exemplo, e tem roupas que são roupas de marca extremamente caras na loja, e lá nesses lugares, nessas lojas de segunda mão, você compra por preços extremamente baratos. Eu sei porque eu comprei um casaco de couro, e é um casaco lindo, muito, muito bonito, e eu não estava acreditando que o casaco estava custando 8 francos. No Brasil, esse casaco, no Brasil seria 8 francos, seriam, sei lá, 55 reais. 55 reais. Quando eu peguei a etiqueta, tirei uma foto e botei na internet para poder ver que casaco era aquele, porque eu não estava conhecendo o alfaiate, não estava conhecendo aquela marca, é uma marca da Inglaterra. E esse casaco custava 770 euros, ou melhor, libras na Inglaterra. 770 libras. E eu comprei por 8 francos suíços, 50 reais. E tem calças, tem casacos, tem sapatos, tem de tudo. Eu não costumo ir muito nessa loja, é como eu falei, eu não compro muita roupa, mas existe essa possibilidade. Eu já fui conhecer, eu já comprei roupa ali. Então é mais uma opção, é mais uma dica que poucas pessoas conhecem, porque eu converso com as pessoas aqui na Suíça e elas próprias não sabem que existem, ou às vezes até sabem que existem essas lojas, mas elas nunca entraram e nunca foram, mesmo muitas vezes precisando, porque não trabalham lá os seus 100% do tempo, não recebem o salário mínimo suíço e precisariam economizar um pouco mais em outras áreas. Então essa é mais uma área que você pode economizar aqui na Suíça. E outra coisa, lembra do cartão Caritas que eu falei na alimentação, na dica anterior? Então, se você tem esse cartão Caritas, você apresenta nessas lojas de segunda mão e além do valor do preço, que já é muito barato, você tem mais 30% em cima desse valor. Quando eu comprei esse casaco por 8 francos, como eu falei, a menina lá da recepção me falou que eu poderia comprar, se eu tivesse o cartão, eu poderia usar os 30% de desconto. Eu fiquei com vergonha de usar. Eu fiquei com vergonha, porque já era 8 francos, era muito barato, era como se fosse 8 reais. Era muito barato. E eu fiquei com vergonha de utilizar. Eu comprei por 8 francos e, enfim, já saí dali super feliz com aquele casaco ali. Então, essa é uma segunda dica extremamente importante para se economizar aqui na Suíça. E para o lazer aqui na Suíça também é caro, tudo aqui é muito caro. Pegar transporte público é caro, ir para uma balada é caro, tudo aqui é muito caro. Mas também tem opções, também tem muita coisa que você pode fazer sem gastar praticamente nada, ou nada. Todos os inícios de estação, primavera, verão, outono e inverno, você recebe na sua casa um folheto. Esse livreto aqui, ó. E nesse livreto tem todos os eventos que vão acontecer na sua região, na sua cidade ou nas cidades em volta. Desde teatro, museu, exposições, concertos, eventos ao ar livre, enfim, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de coisa que vá acontecer na sua cidade, esse livreto vai tá anunciando. E ele vai falar o site aonde está esse evento, para você ter mais informações, vai falar o valor, se for um evento pago, e muitos desses eventos são gratuitos.
Então é nesses livros que eu conheço, que eu sei, por exemplo, que vai ter uma feira de tecnologia, que vai ter a feira do chocolate, que vai ter uma feira de não sei o quê, e muitos desses eventos são gratuitos. Então você consegue ter lazer aqui utilizando, ou melhor, tendo esse conhecimento. Por exemplo, eu fiquei sabendo nos livretos que em Lausanne, que é uma cidade maior, mais próxima da região onde eu moro, eu fiquei sabendo que no primeiro sábado do mês, alguns museus são gratuitos. Eu fiquei sabendo também que aqui em outra cidade também, aqui onde eu moro, tem 2 museus que no último sábado do mês, ou domingo, agora não lembro, é gratuito. Então assim, e tem datas específicas de comemoração que fazem com que teatros, museus tenham um preço simbólico de entrada ou até gratuitos. Então você acompanhando esses livretos que a própria Suíça te entrega, você vai conseguir saber tudo o que está acontecendo perto onde você mora. E você vai saber os lugares que te agradam mais, o valor que custa. E muitas vezes esses lugares, esses eventos são gratuitos, como eu falei, e você pode ir para poder curtir alguma coisa muito interessante, bem interessante, sem gastar nada, ou gastando muito pouco. Então é possível também sair para se divertir, para poder conhecer, aprender, visitar lugares novos, sem gastar dinheiro aqui na Suíça. É mais uma dica que eu não escuto ninguém falando, nem nos vídeos por YouTube, Instagram e nem os próprios suíços com quem eu converso aqui na rua. E ainda, uma dica extremamente interessante que eu já sou adepto há muito tempo. Eu já comentei algumas vezes que aqui na Suíça eles têm os centros conhecidos como déchetterie. Déchetterie são os centros de reciclagem do lixo seco aqui na Suíça. Nesses lugares, os suíços eles levam, sei lá, qualquer coisa que eles não tenham mais interesse que esteja quebrado, por exemplo, como móveis quebrados, cama, eletrodomésticos, eletrônicos, qualquer coisa que esteja quebrado, eles levam nesses centros de reciclagem. Inclusive o próprio lixo, como garrafa PET, metal, óleo, bateria, sei lá, esses lixos secos normais, eles levam para esses centros de reciclagem. Mas a parte mais interessante de uma déchetterie é que lá também é cultural, as pessoas costumam deixar tudo aquilo que elas não precisam mais e que estejam em bom uso, que estejam ainda funcionando. E eu falo de qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, desde roupas, por exemplo, a eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis de casa, objetos de decoração, livros, jogos infantis, jogos de adultos, jogos de adolescente, qualquer coisa que esteja ocupando um certo espaço na sua casa, na casa dessas pessoas, elas doam esses objetos para esses centros de reciclagem. E qualquer pessoa que queira, que precise, que se interesse, pode pegar. Isso é muito bacana. Quando eu vou à déchetterie para poder levar o meu lixo seco e levar também alguns produtos que eu tenho em casa que funcionam muito bem, mas que eu não vou mais usar, eu sempre deixo nesses lugares, porque outras pessoas que precisam ou que gostariam de ter aquele produto, elas possam adquirir ali. E é muito bacana, porque sempre eu passo nesses espaços dentro da déchetterie para poder olhar se tem alguma coisa interessante. As minhas bicicletas eu peguei ali, eu peguei na déchetterie. Eu já peguei vários jogos completos de prato, por exemplo, jogos de panela, copos, taças, livros, tenho vários livros. Eu já peguei cafeteira. Eu nem tomo café. Eu peguei uma cafeteira. Eu peguei muita coisa, desde as coisas mais simples e baratas, que eu nem sabia que eu precisava, mas de fato eu precisava, porque me são úteis hoje, e coisas caras. Eu tenho vontade de aprender a tocar violão. E lá eu encontrei um violão pequeno que é específico para praticante, para iniciante do violão. E eu não sou muito bom nisso, tá?
Mas eu tô tentando, então todos os dias, uns 20, 30 minutinhos, eu tô tentando tocar violão. E eu uso um violão de treinamento, de teste, né? Não sei como que se chama, que eu não sou lá musicista, não conheço essas coisas. Mas estou aprendendo, eu tô aprendendo. E eu sei que são peças caras. Inclusive nessa parte de música, cara, o que mais... Tem até piano. Tem vários pianos. E eu vejo na internet o valor desses pianos pela marca, pelo fabricante, enfim. E são peças muito caras. E tem de tudo lá, tá? Tem de tudo. Já peguei patins, eu já peguei esqui, já peguei vários esquis. E quando eu percebo que algumas coisas eu não vou usar, aí eu levo de volta. Mas eu já peguei muita coisa nesses espaços. E eu coloquei isso como uma dica também aqui, porque não é todos os lugares. Eu pensava no início que fossem todas as unidades de uma DXTRI tivessem esse espaço, mas eu percebi que não são todas as unidades. Algumas têm. E por isso, como somente algumas têm esses espaços de doação de objetos, roupas e esses acessórios, então poucas pessoas, até aqui na Suíça, não conheciam, não sabiam que tinham essa possibilidade. Mas nesse espaço, alguns desses espaços, eles possuem essa possibilidade. Então, assim, eu coloco isso como exemplo, como dica, porque tem às vezes muitas coisas que nós nem sabemos que existem e que vão nos ajudar em algum período de dificuldade. Algum período que você precise, por exemplo, de uma ajuda financeira, ou que você precise de algum produto que não tenha dinheiro naquele momento para poder comprar. E depois, futuramente, você pode até comprar um produto melhor, que você ache melhor, mais novo, por exemplo, e devolver para a DXTRI os produtos que você pegou. Eu fiz muitas vezes isso. Como eu peguei vários jogos de pratos, eu já devolvi vários desses jogos, já devolvi várias coisas eletrônicas que eu peguei, que eu não estou utilizando. Roupas, por exemplo, eu sempre levo roupas para esses lugares. Então é algo que vale muito a pena e tinha que entrar aqui na minha lista, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. Mais uma vez, nem no YouTube, nem no Instagram, em lugar nenhum, e nem aqui na Suíça. Então, mais uma dica para as pessoas que não têm uma condição financeira muito boa ou que esteja num momento desfavorável aqui na Suíça. Cara, vamos conhecer esses lugares, porque eu acho que aqui na Suíça tem muita coisa que a gente pode fazer que vai nos ajudar financeiramente a economizar, pelo menos, muita coisa. E o último exemplo, para mim esse é um dos mais fodásticos das dicas que eu vou falar para vocês. É um dos mais fodásticos porque eu amo viajar, eu adoro conhecer lugares novos, eu adoro conhecer culturas diferentes, eu adoro viajar, passear, me aventurar pelo mundo inteiro. Eu adoro fazer isso. Mas muitas vezes ter esse tipo de gosto é um pouco mais caro, porque tem que pagar avião, hospedagem, alimentação, e, enfim, um monte de coisa, dependendo para onde você vai, então é mais caro ainda. E como que você pode economizar dessa forma? Existe um site que eu descobri já há algum tempo e que eu não acreditava que fosse tão bom. E depois de já ter utilizado algumas vezes, eu olhei assim, eu pensei comigo mesmo, cara, como que eu nunca usei esse site? Como que eu nunca usei isso antes? O site se chama Home Exchange. É como o próprio nome fala, é uma troca de casas. Você se inscreve nesse site. É necessário que você esteja numa casa ou alugada ou uma casa sua, porque você coloca a sua casa como uma casa de troca. E como que ele funciona? Quando você se cadastra no site, você vai ver várias pessoas no mundo inteiro que estão também cadastradas nesse site, no Home Exchange. E você pode, dependendo da disponibilidade da casa, tanto da sua como das outras pessoas, você pode fazer uma troca de casas. Ou, como que funciona? Ou a troca de casas, ou você pode pagar com pontos, né? Quando você faz o seu cadastro, a sua inscrição, convida amigos, você vai adquirindo mais pontos e pontos e pontos e pontos, e com uma quantidade de pontos você pode trocar por diárias na casa de alguém, ou você pode trocar por pontos, como eu falei,
ou você pode trocar de casa e você vai para a casa da pessoa e a pessoa para a sua casa. Quando a pessoa vai para a sua casa, ela pode escolher, por exemplo, ou você pode escolher a modalidade de trocar por pontos. Ou seja, se a sua casa vale 100 pontos, a diária, cada diária na sua casa vale 100 pontos, e essa pessoa fica na sua casa por 3 dias, então ela te paga 300 pontos. Então você vai recebendo essa pontuação. E quanto mais pontuação você tiver, mais você pode viajar também para outros lugares, pagando a diária desses outros lugares com essa pontuação que você recebe. Ou fazer o que eu falei, não precisa trocar pontuação, apenas troca a casa. E o mais legal, o mais interessante, eu, por exemplo, eu moro num estúdio. E é a minha casa principal, eu não tenho uma casa secundária aqui na Suíça. Então, por exemplo, eu não tenho muita disponibilidade para trocar de casa, porque eu moro aqui, eu trabalho aqui, minha vida é aqui, então não tem como, por exemplo, quando alguma pessoa me chama, Mike, eu queria estar na Suíça, em Montreux, nos dias tais, tais e tais. Vamos trocar casa? Grande parte do tempo eu não posso trocar, então eu não aceito, porque eu estou vivendo na casa, eu trabalho aqui, então é mais difícil para mim trocar. Então essa é a parte interessante, eu não sou obrigado a ceder a minha casa, eu sou obrigado para, quando a gente faz a inscrição nesse site, você precisa colocar a sua residência, porque se você não tem residência, não tem como você trocar casa, mas não necessariamente você precisa disponibilizar a sua casa, entendeu? É bem simples, é intuitivo esse site e é muito bom, porque eu já fui para vários lugares aqui na Suíça sem gastar nada. Eu paguei a pontuação, porque quando você faz o seu cadastro, você recebe lá, não sei, acho que é 1.200 pontos, e cada casa, dependendo do tamanho, como fosse um Airbnb, dependendo do tamanho da casa, vale, sei lá, 60 pontos a diária, 100 pontos a diária. As maiores casas valem 200 pontos, 300 pontos a diária. Então depende da casa que você for. Então, normalmente eu vou para casas baratas em outros países. Então eu já fui sem pagar nada de hospedagem, nada. Eu já fui para vários lugares aqui na Suíça. Já fui para a Itália, para a França, para a Inglaterra, para a Irlanda, para Portugal. Então assim, e de graça, mais uma vez, sem pagar nada. Eu pago somente a passagem aérea e alguma alimentação que eu vou ter lá no país, tá? Os gastos extras no país, mas o que é mais caro normalmente em uma viagem é o quê? É hospedagem. Então, nesse site você não paga nada de hospedagem. Você fica às vezes em casas incríveis, inacreditáveis as casas, em lugares que você adoraria conhecer. No próximo mês, por exemplo, em julho, eu vou para Maiorca, na Espanha. Já está certo já, porque é um período que eu vou ter de férias, de folga, vamos dizer assim, e eu vou pegar essa minha folga para poder ir para Maiorca. Então, é um lugar que eu não conheço, é um lugar paradisíaco, um lugar lindo que eu vejo por vídeos, por Instagram, e é um lugar que eu queria muito conhecer. E vou para lá, vou gastar nada. E a passagem de avião, como vocês já sabem, aqui dentro da Europa é muito barato. Então, assim, eu vou gastar um valor simbólico para poder chegar em Maiorca, por exemplo, mas eu vou ter, obviamente, algumas coisas lá que eu vou querer fazer, alguns passeios, restaurantes, esse tipo de coisa. Então, essa é uma outra dica que eu também não vejo ninguém falando, por acaso eu descobri esse site, mas eu nunca dei atenção a ele. Eu pensava que ele não deve funcionar, deve ser um monte de golpista, vão fazer besteira, enfim. Não, é verdade, é real, eu já fui algumas vezes, já utilizei o serviço e vale muito a pena, é muito bom. Então aí tá uma outra opção aqui na Suíça para que você gaste pouco, e podendo viajar, podendo fazer outras atividades turísticas, né, aqui dentro da Europa, por exemplo, que é um pouco mais barato, e sem investir uma grande quantidade de grana para que você possa fazer essas viagens culturais, turísticas, não importa. Olha que legal! Você conhecia alguma dessas dicas?
Então, esse foi o vídeo. Essas foram as dicas, apenas para ficar claro que dá para viver aqui na Suíça. É mais complicado, é mais difícil, mas tem sim, tem muitas coisas que se você conhecer, que você souber o caminho a seguir, você consegue viver muito bem aqui na Suíça, fazer tudo o que você gostaria de fazer aqui na Suíça e gastar muito pouco, e não torrar toda a sua grana com alto custo de vida aqui na Suíça, porque tem opções que você pode fazer por aqui que compensam demais, que te economizam muita grana e vão te beneficiar muito no futuro também, porque tudo isso é uma experiência extremamente válida. E mais uma vez, são dicas que eu não escuto ninguém falando aqui no YouTube, no Instagram, em lugar nenhum, e nem aqui onde eu moro. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Je te verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt.